Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Que prazer mais uma vez estar chegando junto com você nesse momento de culto, de louvor, de adoração. Que alegria saber que Cristo, nosso Senhor, que o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida e nos oportuniza, esse momento de termos culto na nossa casa, na nossa igreja, no nosso templo, na nossa vida. Mas em especial, o melhor lugar é o nosso coração, onde Deus quer habitar. Que nessa noite você possa estar preparado para ser abençoado, que nessa noite você possa estar preparado para servir ao Senhor, cantar com alegria, louvar, orar pela tua família, orar pelos teus amigos, interceder pela nossa casa, pela nossa nação, que o Senhor possa te abençoar poderosamente nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, ou abre o aplicativo do seu celular, ou pega aí alguma coisa que você tem a Bíblia, abra no Salmo de número 46, ok? Já pegou, já está abrindo, facinho, o Salmo de número 46, abre lá no meio, você vai chegar no Salmo de número 46, Salmo de número 46, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7, ok? Salmo de número 46, do verso 4 ao verso de número 7, ok? Então vamos lá? Olha o que nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 46, do versículo 4 ao versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe que palavra maravilhosa é essa dos filhos de Coré? Que entendiam que o agir de Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus, chegava até a terra diante dos seus filhos e filhas. O Senhor ele habita aonde tem corações quebrantados, onde tem corações dispostos a sentir a sua presença. O Senhor habita nos lugares que a gente deixa ele entrar e fazer morada. O Senhor ele habita no nosso meio. E esse rio as águas do Senhor são águas que curam, águas que libertam, águas que trazem alegria para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. E nessa noite, o rio de vida, que vem do trono do Senhor, chega até a tua casa, chega até aquele lugar que precisa ser lavado, purificado, transformado, porque Deus ele é poderoso, maravilhoso. E o versículo 7 fala que ele é a nossa fortaleza. Se você se sentiu fragilizado, se você se sentiu temoroso, se você se sentiu acuado, amedrontado, venha para a fortaleza que é o Senhor e se esconda debaixo das mãos do Senhor, debaixo das suas poderosas mãos que vão te cobrir, vão te abençoar. Esse rio é o rio de Deus, é o rio de vida, é o rio de transformação. Que hoje, nessa noite, que nesse momento, você possa ser muito abençoado pela presença do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor esteja celebrando conosco com toda alegria. Eu sei que você pode ter passado um susto, uma preocupação, uma dificuldade, mas se você abrir um espaço no meio de todos esses sentimentos e deixar Deus falar com você, você vai ter paz no teu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela semana. Cada dia, cada semana, cada época do mês e do ano, há desafios que a gente precisa superar. Ao medo, ao ressentimento, há muitas razões, Pai, que nós colocamos. E nós pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, tudo isso agora a gente possa colocar no lugar, estacionar em outro canto e abrir um espaço na nossa vida, no nosso coração, pedindo que Tu venhas, Pai, fazer morada. Que o rio de vida, o rio, Pai, que vem trazendo cura, que vem trazendo libertação, o rio que vem transformando a nossa caminhada, possa passar agora na nossa vida, na nossa casa e nos encher da Tua presença. Pai, abençoa Teus filhos e filhas, abençoa, Pai, com poder e graça, com a Tua misericórdia. Vem ser, Pai, o nosso refúgio, vem ser a nossa fortaleza, vem ser o nosso socorro presente das angústias. Pai, que nenhum desespero,
que nenhum tipo, Pai, de sentimento que não seja de louvar o teu nome, que não seja de te adorar, Pai, possa tomar conta da minha vida nesse instante. Talvez eu tenha até muitas queixas, talvez eu tenha até muitas discussões a ser vividas, talvez eu tenha até muitas guerras ainda para lutar, mas eu quero parar com tudo e te oferecer o meu louvor, a minha adoração. Eu quero, Pai, me expressar diante de Ti, Pai, tudo que tenho, tudo que sou, e dizer: Senhor, vem tomar conta, porque sou teu filho, sou tua filha, somos a família da casa do Senhor, e nós sabemos que Tu habita no meio do teu povo, Pai. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua presença, Teu amor e graça, e assim, Deus, manifesta a presença do Teu Espírito Santo. Aleluias. Você já sabe, a gente tem esse primeiro momento, que é um momento de alegria, de bater palma, é um momento da gente cantar com força, é um momento da gente celebrar. Eu sempre digo, eu acho muito legal, é que se você puder bater palma, bata a palma, se você puder pular, pule, bata com os pés no chão, grita aí, abraça, dá um beijo na testa se for possível, mas não deixa de celebrar, porque independente do que tenha acontecido, você tem uma oportunidade única de louvar a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor então? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu vejo a glória do Senhor na vida da igreja.
que alegra os nossos corações, que me guarda, que me cura, que alegra os nossos corações. Para, 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 para. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Que me guarda, que me cura, que alegra os nossos corações. Que me guarda, que me cura, que alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que me guarda, que me cura, que alegra os nossos corações. Que me guarda, que me cura, que alegra os nossos corações.
glorificado. A gente tem esse momento de orar pela nossa pátria, pela família. Eu não sei com quem você está, se você está sozinho, se você está acompanhado do esposo, da esposa, dos filhos e filhas, mas eu acredito que aonde você estiver, a mão do Senhor chega. Então vamos orar, vamos clamar pela família, pelos irmãos, pela vida financeira do nosso país, de várias pessoas. Vamos orar pela saúde. Eu peço em especial um momento de oração pela vida da Pet, que está passando um momento muito sério na sua saúde. A gente também vai orar pela Rafaela, ela passou um susto ainda agora. Deus tem uma recompensa maior e melhor, um cuidado sobre você e para você, Rafa. Então fica tranquila que você está sendo cuidado pelas mãos de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, vamos clamar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar nessa noite, nesse momento, por todas as nossas famílias. Não somente aquelas que são famílias da Igreja Metodista, aqui de Boa Vista, de Roraima. Nós queremos orar por toda a família ao redor da terra, Pai. Aqueles que nós conhecemos, Pai, que nós temos um carinho especial, que fazem parte do nosso relacionamento de família, de fé. Nós queremos orar por aqueles, Pai, que estão distantes, fora do Brasil. Nós queremos, Pai, pedir que toda a família seja socorrida, seja, Pai, cuidada, abençoada pelo teu amor e graça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai, pela tua filha Pet, Deus, que está passando esse momento, Pai, de tratamento de saúde sério com câncer, Pai. Que tu possas pôr tua mão sobre a vida dela, sobre, Pai, o seu corpo, curando toda a célula cancerígena, Pai, te extirpando esse câncer, Pai, que ele não venha mais se espalhar, que ele não venha mais crescer, que ele não venha, Pai, trazer, Pai, dor e sofrimento para a vida da tua filha. Põe tua mão na vida da Pet, abençoa o Peter, Deus. São amigos, são parentes, são família, são irmãos, Pai nosso, que nós amamos e não cansamos de orar e interceder por eles, Senhor Deus. Abençoa no teu bálsamo, Pai, de cura, de poder, Pai. A tua filha está no lugar onde tem uma medicina, onde tem os recursos, Pai, que tu possas tocar de maneira poderosa, Pai, ali na vida da tua filha. Nós oramos também, Pai, pela Rafaela, Pai, que teve um momento, Pai, de susto, Pai, que teve um momento de tristeza, de decepção agora há pouco, Pai. Que a tua mão de justiça e graça, Pai, e de misericórdia esteja sobre a tua filha, Pai. Que tu possas recompensá-la com melhor e maior, Pai, do que ela perdeu, Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqueles e aquelas que estão, Pai, de Covid, que estão, Pai, infectados, que estão com outro tipo de problema de saúde, que precisam de outro tratamento, que precisam de socorro, Pai. Vem socorrendo com a tua presença, vem socorrendo com o teu poder, com a tua mão de misericórdia, Pai. E todos aqueles e aquelas, Pai, que precisam de um milagre nessa noite, Deus. Visita com teu Espírito Santo, trazendo a palavra de consolo sobre cada uma dessas vidas. Assim nós oramos também, Pai, pela nossa nação. Nós oramos, Pai, para que haja, Pai, justiça, para que haja, Pai, seriedade, para que haja honestidade, Pai, do nosso povo político, Pai, nas esferas federal, estadual, municipal. Senhor Deus, que haja o teu agir, o teu Espírito mudando, Pai, a história do nosso país, a história dessa nação, e que muitas vidas possam saber que tu és o Senhor dessa terra, tu és o Rei de todas as nações. Abençoa-nos, Pai, nesse instante. Põe tua mão de graça e de misericórdia sobre cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais 2 cânticos. Deixa Como foi que se entregou.
nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja engrandecido. Canta com a gente, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu apenas estou aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E me diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que quando você vai agir? Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E me diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, eu no lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua
graça me basta, tua presença é meu prazer. 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 Tua presença é meu debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Que a presença do Senhor possa encher a nossa vida de graça e misericórdia. Prepara o teu coração agora para ouvir a palavra. Prepara o teu coração para que você possa ser ministrado em nome de Jesus Cristo. Nessa noite a pastora Márcia vai estar falando aos nossos corações. Ela vai trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas. Pastora Márcia, sinta-se à vontade. Graças e paz a todos, irmãos e irmãs, aos amigos que nos permitem ouvir a palavra de Deus. Hoje, essa semana foi uma semana de muitas emoções para mim. Ontem eu tive o aniversário da minha irmã mais velha, e aí não tem como não lembrar. Ela nasceu na mesma data que o meu pai, e o sonho do meu pai, quando eu vim para Missões, né, que eu voltasse depois para o Pará, para morar do ladinho dele, né, e isso nunca aconteceu, a não ser no período de férias, a não ser no período que eu tirava uma vez por ano, ou quando dava para ir estar com eles, né. E aí eu quero falar um pouco sobre caminhada, né? Deus, ele nos chama para uma caminhada. E qual o tempo da nossa caminhada, qual o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra? Você sabe quanto tempo de caminhada você tem? Eu não sei, né? O meu pai viveu até aos 78, 79, quase aos 79, e minha mãe viveu até os 70. Então, tiveram uma boa caminhada, né? Outros conseguem viver, tem muita gente hoje vivendo, passando dos 100, e isso é muito legal, né? Quando as pessoas, na sua lucidez, conseguem ultrapassar com saúde, com lucidez, isso é muito abençoador e maravilhoso, né? E eu gostaria de que você pudesse me acompanhar nessa noite. A leitura de hoje vai ser em Gênesis, né? Capítulo 12, depois a gente vai seguindo. E eu quero falar sobre a vida de um homem que marcou não só uma geração, que tem marcado inúmeras gerações. E através desse homem, né, muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas têm sido alcançadas. E a história desse homem, eu estava ali cantando emocionada, pensando quando Deus nos chamou para vir para Boa Vista. E a gente fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? E Abraão, ele não tinha ideia do reconhecimento que ele ia ter na história, nesse percurso de história.
E o quanto, eu acho que se a gente levantar uma enquete, um censo, né, de quantas pessoas já foram marcadas pela história de Abraão, eu creio que muita gente, talvez até milhões de pessoas já tenham sido tocadas pela história de Abraão. E eu fui uma das pessoas, né, antes, no dia que a gente recebeu, né, o anúncio que a gente viria para Boa Vista, a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi Gênesis 12. Então, abra comigo aí Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e que você possa, nessa noite, permitir o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Eu não sei quanto tempo de caminhada tu tem com Deus, que você tem com Deus, ou que você já realizou, que você passou, mas quando Deus ele nos chama para uma caminhada com Ele, tem muitas vezes que Ele fala assim, igual Ele falou para Abraão, Abraão, eu tenho uma caminhada para fazer contigo, e é para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus já sabia da terra, mas Abraão não sabia, né? E a gente, como Abraão, em resposta à fé, a gente dá a resposta, Senhor, eis-me aqui. E então foi isso que eu fiz, né? Quando eu saí da minha casa, eu falei, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é para missões, mas a gente não se dá conta o que é missão, né? A não ser na caminhada. E então, vamos ler Gênesis capítulo 12, que diz assim, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, e fala sobre o chamado de Abraão. E aí eu queria perguntar para você, você sabe o dia que Deus te chamou? Você tem registrado na sua mente, no seu caderno, na sua Bíblia? Você tem registrado a hora? E aí a gente tem esse registro aqui, só não está dizendo a data, né? Tem aproximadamente a data que supostamente possa ter sido de acordo com os estudos, né? Mas aqui diz assim, olha, ora, Deus disse... Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa palavra ela tem se cumprido, né? Em ti, por conta da fé de Abraão, por conta do chamado do Abraão, nós estamos aqui. E essa história ela foi acontecendo. E diz mais, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então o chamado de Abraão começou aos 75 anos. A experiência dele maior, impactante com Deus, foi aos 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E então, o que a gente pode aprender dessa história de Abraão? Primeiro, ele aceita o chamado de Deus. Ele não rejeita, ele ouve o chamado de Deus e ele não só ouve, como ele aceita. Terceiro, ele ouve, ele aceita
Terceiro, ele obedece o chamado de Deus. Deus fala assim, ó, vai com a tua família. Quem era a família de Abraão? A esposa e o sobrinho, porque o pai de Ló havia falecido. E o pai de Abraão também. E aí Abraão segue com tudo aquilo que ele tinha. Imagina que a mudança de Abraão, diferente da nossa hoje, né? Hoje a gente põe a nossa mudança num caminhão, dependendo da mudança, né? Ou pode colocar, tem gente que usa a carroça da moto, né? E segue. Então, dependendo da quantidade da mudança, vai ser proporcional o carro, né? Que você vai alugar, ou vai emprestar, ou vai pedir para alguém te ajudar, né? A Thaís, eu acho que o Ítalo, né? Fez mudança há pouco tempo, né? A Thaís, quando chegou aqui de Manaus, o que você tinha, Thaís? Só roupa, né? Ela tinha uma mala. Hoje a Thaís já casou, tem mais do que uma mala, né? Tem duas malas? Vamos deixar essa história para lá, né? Depois a gente conversa no particular. Então, Abraão, ele sai na caminhada com a família, né? Com sua esposa, com tudo aquilo que ele tinha. Como é que foi a mudança aí? De cavalo, de jumento, de camelo? A Bíblia aqui não relata, mas provavelmente ele tenha usado os animais daquela época, disposto naquela época, para levar o que ele tinha. E o que a gente pode, né, pensar, aprender com isso? A disposição de ouvir a Deus e obedecer o seu chamado. Eu creio que muitas pessoas possam ter chegado com Abraão e falando, Abraão, para onde é que tu vai? Deus, olha, eu não sei para onde eu vou. Deus, ele está me chamando para uma caminhada. Mas que caminhada é essa? Que lugar é esse? Eu ainda não sei, é mistério. Deus ainda vai me mostrar. Ele falou que ele tem um propósito com a minha vida. E Abraão larga, né, seus familiares. E eu fiquei pensando nessa palavra, irmãos. Tem hora, né, como eu falei para vocês no início, o sonho do meu pai e da minha mãe, e o meu sonho também, era vir para Porto Velho, estudar o período que eu tinha que estudar e depois retornar para minha casa. Só que eu falava assim, Senhor, eu quero estar em missões, né? Eu quero estar envolvida no trabalho missionário. Então eu orava, me colocava diante de Deus e me derramava, né? Senhor, para onde o Senhor me chamar, eu vou. E a minha mãe falava, vai. E vim para Porto Velho para fazer o seminário. E de Porto Velho, que eu pensava voltar para a casa dos meus pais, casada, né? E morar definitivamente, mas Deus foi mudando, né? Porque Ele me chamou para uma caminhada não mais para estar ao lado do meu pai e da minha mãe, a não ser nas férias, né? Porque o que a Bíblia diz? Deixará o homem pai e mãe. Né? Não abandonei meu pai, não abandonei minha mãe, né? Mas segui com ele, segui com meu marido, segui na missão. E cada vez que eu orava e pedia a Deus, eu quero estar mais perto do meu pai. Deus, eu quero estar mais perto da minha mãe. E aí Deus ia me empurrando para mais longe, né? E quando chegou, eu falava para o meu esposo assim, já falei para muita gente isso, que o meu chamado, né? Deus tinha um chamado para mim e eu queria o chamado de Deus. Mas teve hora nesse momento, né, da caminhada com Deus, que eu comecei a dizer, Deus, me dá a oportunidade para voltar para Belém. E aí Deus me empurrou para Manaus. Depois eu falei, Senhor, será que não está na hora de voltar? Aí Deus me empurrou para Boa Vista. E antes de Deus me empurrar, assim, num sentido bom, tá? Não é no sentido ruim, não. E antes de Deus falar que a gente vinha para Boa Vista, a palavra que veio foi a palavra de Abraão. Porque eu falava assim, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero estar na tua obra, eu quero continuar nessa vida missionária, mas, Senhor, do meu jeito. E sempre eu falava para o meu esposo, olha, Boa Vista não, Boa Vista não. Mas chegou o momento, irmãs e irmãos, que eu comecei a colocar diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer.
E aí, no dia que o meu esposo foi conversar com o bispo, ele até falou assim, quem sabe é mudança. Eu falei, bom, se for mudança, a gente está no final de maio, a mudança pode acontecer lá para final de outubro, ou novembro, ou dezembro, quem sabe. Tá bom, ele foi. E naquele dia, a palavra que vinha ao meu coração era essa palavra de Abraão, né? O chamado de Deus. E aí eu estava orando pelo quê? Para que as coisas fossem, a missão acontecesse do meu jeito e que eu fosse para mais perto do meu pai e da minha mãe. E aí Deus falou, não. E aí meu marido chegou 5 horas da tarde e falou, nós vamos mudar. E quando ele falou, nós vamos mudar, veio na minha mente, Boa Vista. Eu falei para Boa Vista, ele falou, quem te falou? E eu falei, Deus me falou. E aqui nós estamos, irmãos, aqui nós estamos, irmãs, nesse tempo de crescimento. E aí eu estava pensando, Thaís, 4 anos, viu, Ítalo? Eles estão aqui, gente, Ítalo e Thaís estão aqui, por isso que eu estou falando. Então, 4 anos já se passaram e nós aqui em Boa Vista, né, na obra de Deus. E nesse tempo de peregrinação, quando a gente mudou de Manaus, o Hudson falava assim, mãe, eu tô com saudade da nossa casa, de parede vermelha. Mãe, eu tô com saudade dos meus amigos. 3 anos ele falava isso, né? Com 3 anos ele veio pra cá. Mãe, eu tô com saudade. Pai, eu tô com saudade. Por vezes ele falou isso e a gente começou a conversar com ele. E numa das conversas eu falei para ele, meu filho, nós vamos estar em Boa Vista até o tempo que Deus determinar para nós, né? E nós viemos de Manaus em obediência à palavra de Deus. E nós vivemos muitas histórias lindas em Manaus, não foi? Você não conheceu novas pessoas, você fez uma caminhada de 3 anos, muitas pessoas puderam acompanhar você. E ele falou sim. Eu digo, agora aqui, quantas pessoas você já conheceu? Quantas amizades? Cortou? Voltou agora. E quantas amizades você já fez? E eu estava falando para ele, meu filho, nós temos um chamado, nós somos uma família missionária, e nós temos um chamado diante de Deus. E nós estamos aqui em obediência. E Abraão, ele sai da sua terra sem rumo e sem direção. Mas Deus já sabia a direção. Deus já sabia o local para onde Abraão ia, que era Canaã, né? A terra de Canaã. E Deus falou assim, olha, Abraão, eu tenho 2 promessas para você. Primeiro, você vai ter que fazer uma caminhada de peregrinação. Segundo, eu vou te dar um filho. E 75 anos, quando Deus chama Abraão. E passaram-se vários anos. E aí a gente tem o tempo de Deus, o Kairos. Então agora a gente estava falando sobre o Cronos e o Kairos. O Cronos é esse tempo que a gente marca, né? Que é importante para a nossa caminhada. Mas nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não está marcado igual a gente tem no nosso calendário, igual a gente tem no nosso relógio. O Kairos de Deus é um tempo diferenciado. É um tempo que vem para nós, onde as pessoas falam assim, como assim, Abraão? Deus prometeu um filho para você e você está ficando velho. Cadê esse filho? E Abraão não se importou, sabe por quê? Ele estava vivendo o tempo de Deus. E nessa caminhada do tempo de Deus, do chamado de Deus, que Deus chama Abraão, essas 2 promessas, filho e a terra prometida. E Abraão, ele percorre. Irmãos, irmãs, tem promessas na nossa vida que vai acontecer na nossa vida. E tem promessas que Deus promete para nós que vai acontecer na nossa posteridade. E tem uma canção que fala assim, não morrerei antes que a tua promessa se cumpra na minha vida. Tem promessa que você vai ver acontecer. Tem promessas que você vai receber
e vai acontecer na tua posteridade, na tua geração, né? Na geração dos teus filhos. Mas isso não significa que Deus deixou de ser Deus. E mesmo assim, Abraão, com a promessa de Deus de seguir, né? Com a promessa de Deus de ter um filho, ele não desistiu, ele prosseguiu. E para que a promessa de Deus acontecesse na vida de Abraão, ele fez a caminhada de confiança. Ele fez a caminhada de fé. Ele fez a caminhada de obediência. E quando ele desobedeceu, houve um momento do arrependimento, houve um momento da confissão, houve um momento de voltar e de confiar em Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que a nossa caminhada é um processo. É um processo que a gente não, como eu já falei, não está marcado no nosso cronos. Não vai estar marcado, não adianta a gente dizer assim, a promessa de Deus vai se cumprir daqui a um ano, daqui a um mês. Quem vai determinar é Deus. 3 dias, 1 dia, né? E o que Deus determinou na vida de Abraão, ele não deu datas. Ele não deu datas, ele só falou, olha, o Deus do impossível é contigo. Né? O Deus do impossível. E nesse tempo de caminhada, nesse processo de caminhada, o que houve na vida de Abraão? Transformação, mudança. Mudança de vida, mudança de caráter, né? E Abraão, e não só também, mas prosperidade. E nós estamos numa caminhada, nós estamos numa peregrinação, onde Deus nos chamou e nós dissemos, Senhor, eis-me aqui. Mas não basta você dizer assim, eis-me aqui. E as coisas têm que ser do teu jeito. As coisas têm que ser do meu jeito. Porque não vai fluir. Para as coisas de Deus fluir na sua vida, você precisa entregar a sua vida completamente ao Senhor e dizer, Senhor, do meu jeito, eu estou atropelando o processo. Mas do teu jeito, vai ser melhor. Porque a palavra de Deus fala que a promessa de Deus, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí você vai ver lá em... Abra comigo a tua Bíblia. Em Hebreus. Primeiro em João, capítulo 15, versículo 11. Que diz assim... Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, a vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazei o que eu vos mando. E aí eu pergunto para você, você tem feito a vontade de Deus? Ou você faz a vontade de Deus até a página 5? Da 6, da 7 para lá você deixa. E aí Jesus fala, olha, você quer ser meu amigo, não só meu servo? Tenha fé, cumpra os mandamentos. E aí, essa palavra que Jesus fala, né? Agora vocês não vão ser só meus discípulos, vocês vão ser meus amigos. Sabe por quê? O amigo de Deus, Abraão foi considerado amigo de Deus. Eu posso ser considerado amigo de Deus. Você que está aí do outro lado pode ser considerado amigo de Deus se você, pela fé, quando chamado, obedece. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. É igual eu chegar para o Ronaldo, que está aqui na minha frente, cuidando da câmera, junto com a Thaís. Ronaldo, olha só, você tem uma caminhada com Deus agora, e Deus está te chamando para um lugar aí. Não sei qual é o lugar, mas Deus ele vai dar a direção, né?
E eu tenho encontrado alguns missionários que às vezes as pessoas falam para mim e para o meu esposo: como assim vocês vão para Boa Vista? Como é que está em Boa Vista? O que vocês vão encontrar em Boa Vista? Foi essas perguntas que vieram de vários lados, né? E eu falei: olha, eu não sei como é que vai estar Boa Vista, eu não sei quem são as famílias, quem são as pessoas, mas Deus está mandando a gente para Boa Vista e a gente vai. E aí teve algumas pessoas que falaram assim: olha, eu acho que é melhor vocês não ir, né? Por que vocês não continuam em Manaus? Eu falei: porque Deus está empurrando, né? Está mandando a gente para Boa Vista. Como que vai ser? Ele que sabe. Como é que vai ser nosso sustento? Ele que sabe. Como tem sabido até agora, né? Então, irmãos, pela fé. Aí você fala, a gente fala muito, né? Pela fé. E eu falo para você, pela fé. Irmãos, quantas pessoas, né, têm vivido esse tempo pela fé? Eu estava conversando com o doutor Renato e ele estava falando de uma situação que ele vivenciou muito difícil. E pediu oração por essa pessoa, né, que estava na situação de pandemia, cometido pelo vírus, e em situação assim, a morte, faltava pouco para morrer. E ele falando que, pedindo oração, a gente orando, eu não sei o nome dessa pessoa. Quando foi essa semana, ele falou assim: olha, e essa pessoa é pastor, né, um pastor novo ainda, e ele falou para nós: ele está reagindo. E pessoas que chegaram melhores que ele já partiram. E aí a gente ficou pensando, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, e Deus ele tem um propósito, e a gente tem um propósito com Deus, se tem promessa que ainda não se cumpriu, que Deus prometeu e ainda não se cumpriu, e a gente, pela fé, seguiu em obediência, a gente não vai morrer não. Né? Como eu falei para você, tem promessa que vai se cumprir na minha vida, tem promessa que vai se cumprir na tua vida, mas obedeça, tenha fé, não só ouça. Tem gente que falou assim para mim: olha, Márcia, a promessa que Deus tem para mim, independente se eu fizer coisa errada, se eu não quiser mais saber de Deus, vai acontecer. Não vai não. Não vai não, sabe por quê? Deus, ele nos chama, como eu falei para vocês, Deus chamou você para uma caminhada, assim como chamou Abraão. E a nossa caminhada, a gente também aqui é peregrino. E aí você pode dizer para mim: então eu não preciso estudar porque eu vou para o céu. É importante você estudar. É importante você se profissionalizar. A gente só não pode ter o nosso coração, né, nas coisas materiais. Às vezes o cristão, né, na caminhada, Jesus está demorando. Né, na caminhada da peregrinação, Jesus está demorando. E aí eu falo assim: 4 anos que eu estou aqui em Boa Vista, foi assim, ó, passou muito rápido. E a eternidade com Deus, ela começa aqui com a nossa fé, com a nossa fidelidade, em ouvir a promessa de Deus. E Senhor, eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui para desenvolver o ministério que o Senhor colocou na minha mão. E aí, Abraão, pela fé, ele foi chamado o quê? Amigo de Deus, porque ele tomou a decisão de obedecer. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros. Então nós somos herdeiros da promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Mas para termos a vida eterna com Deus, começa aqui, com a nossa obediência, em ouvir a sua palavra, em cumprir seus mandamentos. Quer ser amigo de Deus? Você já é um amigo de Deus? Você já é uma amiga de Deus? Permaneça em servir a Deus. Permaneça fiel ao seu propósito. Permaneça fiel ao seu chamado. Lembrando de uma coisa, que tudo que você fizer, a palavra de Deus fala que tem o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro diário. E o que você está fazendo, né? Eu achei muito legal hoje, cheguei aqui, olha a mesa toda enfeitada, e aí a pessoa, a Débora,
Débora, né? Estava lá limpando lá fora. Gente, o que a gente faz? Né? Aí a Thaís chegou aqui, apreensiva, assustada, falando, a Rafaela, que era para vir estar aqui conosco, foi assaltada no caminho para cá. E eu até pensei em falar para a Thaís, dei um pouco de água, né, para ela. A gente está sujeito, a gente está nesse tempo de peregrinação, e aí tem muita gente boa nesse mundo, mas tem muita gente ruim nesse mundo, né? Que são os ladrões da alegria, que tentam tirar a nossa alegria. E Abraão não permitiu que ninguém tirasse a alegria dele, que ninguém tirasse a fé dele no tempo da peregrinação. Então, quem chegou perto de Abraão foi contagiado pela sua fé. E até hoje, a história de Abraão. E aí, se você voltar comigo, eu peço que você volte lá. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Abraão foi muito abençoado na terra, do tempo da sua peregrinação, e Abraão, ele teve o nome engrandecido. Eu acho que Abraão não sabe, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que Abraão não tinha noção de que a sua história, ia repercutir, ia reverberar e ia chegar até nós e alcançar tantas vidas. Então Abraão, ele aceitou o chamado de Deus. Ele ouviu, ele obedeceu, ele seguiu a caminhada, ele deixou os familiares. E aí eu pergunto para você, quantas coisas você tem que deixar que impede você de obedecer a Deus? Quantas coisas, talvez não seja muitas coisas, talvez seja poucas coisas, mas que você precisa deixar e seguir o caminho que Deus colocou para você, que é o caminho da salvação, que é o caminho da fidelidade, que é o caminho da obediência, para que você possa ter a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E aí talvez você possa dizer para mim, olha, está faltando a promessa de Deus acontecer na minha vida. E aí eu pergunto para você, como é que está a tua caminhada? Você só tem ouvido ou você tem obedecido? Porque Abraão, ele ouviu e ele decidiu, eu vou cumprir, Senhor. E aonde Abraão chegava, não tinha templo. Mas aonde Abraão chegava, ele parava. E ele erguia um altar. O que é erguer um altar, irmão, irmã, amigo, amiga? É parar. É entregar o seu melhor. E aí, na caminhada de Abraão, Abraão encontra Melquisedeque, que é um sacerdote, e ele entrega o seu melhor, o seu dízimo. Então, se você for olhar a jornada de Abraão que depois foi Abraão, né? Porque foi chamado pai de multidões. Ele foi alcançado pelo favor do Senhor. Não só ele, mas a sua casa. Não só ele, mas o sobrinho que andava com ele. E uma coisa muito importante nessa caminhada, na história de Abraão, e que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, é que na caminhada ele caminhou, né? Ele trouxe o sobrinho Ló. E o sobrinho Ló foi adquirindo riqueza junto com Abraão, gado, né? Foi aumentando o gado, foi aumentando os servos, e chegou uma hora que começou a dar confusão. E aí Abraão falou assim, olha Ló, vai seguir o teu caminho que eu vou seguir o meu. E Abraão chamou Ló e falou, Ló, vem aqui. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló, muito esperto, e aí a esperteza não está só hoje, já está desde que o mundo é mundo. Ló olhou para as campinas verdejando para o melhor lugar e falou, é para lá que eu vou, que é Sodoma e Gomorra que ele escolheu ir. E Abraão, provavelmente, né, isso é conjectura minha, deve ter olhado também para aquele lugar bonito, próspero, e falou, puxa, se Ló
escolher para outro lugar, eu já sei para onde é que eu vou, para a prosperidade. Só que a prosperidade de Abraão estava na sua confiança, na sua certeza de que Deus estava com ele. De que se a presença de Deus estava com ele, ele podia ir para o deserto. E o deserto ia brotar manancial. E Ló não hesitou e escolheu a terra, né, bonita, a terra próspera, né, a terra com tecnologia da época. É para lá que eu vou. Só que lá estava corrupção. Mas não tem problema não. Pode ir, pode seguir seu caminho. E Abraão seguiu o caminho de Deus. E nós, mais uma vez eu falo para você, a gente está numa caminhada com Deus. É caminhada muitas vezes de renúncia, né? Mas a renúncia que vai trazer alegria, que vai trazer paz, que vai trazer prosperidade e tranquilidade. Ló, ele escolheu o melhor lugar e deixou tipo assim, o pior lugar. Só que no pior lugar, qual é o melhor lugar para a gente estar? É onde Deus está conosco. E aí pode ser uma casa que tenha goteira, mas se a presença de Deus está conosco, até a casa que tem goteira, se tem a presença de Deus, é maravilhoso. Agora, se a casa pode ser a mansão, mas se não tiver a presença de Deus, vai ter briga, vai ter confusão. É melhor ter uma mansão, né, Ronaldo? Mas com a presença de Deus. Mas se você não tem uma mansão, tem uma casa com goteira, conserta a goteira. Né? Mas tenha a presença de Deus, busque a presença de Deus. E hoje é noite. Na peregrinação, como igreja, Deus falou assim, olha, eu vou deixar um memorial para que vocês possam estar juntos, que é o símbolo da comunhão, que é o símbolo do sacrifício, que é o símbolo do meu amor, é o símbolo que Deus não abandonou a humanidade, é o símbolo que Deus quer continuar conosco na caminhada. E esse símbolo, o Hudson que estava essa semana tomando suco de vinho, e ele, o suco de vinho já, o suco de uva, e ele estava assim, mamãe, eu vou tomar a bebida de Deus. E eu falei, a bebida de Deus é a mãe, é o sangue de Jesus. Eu falei, e aí a gente foi explicar para ele, né? Que o sangue de Jesus, o símbolo, né? É um símbolo. E a gente foi contando a historinha lá para ele. E ele ficou assim, e ele falou, estou entendendo. Eu não sei o quanto ele entendeu, né? Mas ele falou que estava entendendo. Então, irmãos, na caminhada da peregrinação, as convenções, né? Os símbolos são importantes, porque os símbolos é algo que nos aproxima do memorial, da lembrança, da memória de que Jesus veio a essa terra, de que a promessa do Filho de Deus vir a esse mundo se cumpriu. E falta uma promessa acontecer na nossa vida como igreja, que é o arrebatamento da igreja. E aí a nossa caminhada de fé continua na confiança de que Deus está conosco. O Senhor te chamou para a peregrinação, para Canaã, para a conquista da Canaã, e a nossa Canaã é celestial, né? A nossa Canaã é o céu onde não vai habitar o choro, a tristeza, a angústia, né? O roubo, a corrupção. E aí Deus nos chama para um tempo de peregrinação, para um tempo de maturidade, para um tempo de transformação. E foi na caminhada que Abraão foi sendo transformado e conhecendo a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. E o que nos aproxima de Deus? A nossa fé. Você está no processo, não desista. Mesmo que venham as calúnias, mesmo que venham o desprezo. Eu lembro que quando meu pai aceitou Jesus, a mãe dele falou, olha, vai para lá com essa crença que eu não quero nem saber disso na minha casa. Minha avó, ela se converteu aos 60 anos, né? E aprendeu a ler na Bíblia, a mãe do meu pai. Então, para você ver, na nossa caminhada de peregrinação aqui na terra, o Senhor nos chama, não para ir sozinho para o céu,
mas para levar a tantos quantos Ele colocar no nosso caminho. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer a caminhada da peregrinação, não esquecendo de ser fiel, não só de ouvir, eu tenho a promessa. Tem a promessa de vida eterna? Todo mundo, a promessa de vida eterna para todo mundo. Mas precisamos obedecer, precisamos amar. É o que Jesus falou. Vocês serão os meus discípulos. Se ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida. Vós sois os meus amigos se fazei o que eu vos mando. Quer ser o amigo de Deus? Obedeça a sua voz, obedeça a sua vontade. Seja fiel ao pacto, à aliança, ao chamado. E aí você não precisa ser um missionário igual a Márcio, o pastor Augusto. Deus, Ele tem um chamado de salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus, Ele tem promessas, né? Pode ter promessas de cura, de prosperidade. Mas seja obediente. Mais do que ter coisas nesse mundo, é não abrir mão do galardão que é a salvação, da fidelidade, do compromisso com a obra de Deus. Seja fiel em todo o tempo, até no tempo de pandemia. Seja fiel e o Senhor vai honrar. Faça a obra de Deus com alegria, não com tristeza, não com dúvida, não com medo, mas faça com alegria. Sabe por quê? A recompensa vai vir. O livro da vida está sendo escrito. Que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Escreve uma nova história através de mim, a cada dia, a cada semana, a cada ano. E que você possa passar o processo da sua vida na presença de Deus. O Senhor te chamou para a peregrinação, para uma caminhada rumo ao céu. E que você tome a decisão não só de ouvir, mas de obedecer e seguir o seu caminho. Deus abençoe a sua vida. Permaneça fiel. Amém. Que o Senhor seja glorificado, louvado e adorado. Hoje é noite de ceia também. Estamos celebrando as nossas ceias, ainda virtual. Vai chegar o tempo que nós voltaremos, a ter a ceia presencial, física na igreja. Mas por enquanto nós continuamos abençoando, celebrando de uma maneira que você na sua casa possa participar. Aproveita que você está com a Bíblia aí, que recebeu a ministração da palavra. Aproveita, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, para a gente ler o ritual, o memorial da ceia, tá? 1 Coríntios, tá? Capítulo de número 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Nós vamos fazer o memorial da ceia, e você aí na sua casa, com seus familiares, eleja agora um sacerdote entre vocês aí, para que possa ministrar, celebrar e abençoar a vida da família através do memorial que é a ceia do Senhor. Ok? 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos a responsabilidade de anunciar a volta de Cristo. E todas as vezes que a igreja ela se reúne em comunhão para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos dando esse recado ao mundo. Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele vai voltar. E quando nós participamos da ceia, esse recado que nós estamos dando precisa ser vivido, precisa de testemunho. Não é só tomar o elemento da ceia, comer o pão, preparar uma mesa, não, é preparar o coração, é pedir perdão, é arrependimento, e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tomar a ceia não é uma questão religiosa.
Tomar a ceia é uma posição de fé. A gente não toma ceia porque todo mundo toma ceia, se é vinho, se é hóstia, se é com muito pão. O pão nós tomamos a ceia porque nos lembra da nossa aliança com o Senhor. Então pega os elementos que você tem aí na tua casa, que você preparou, ok? E nós vamos consagrá-los para que você possa participar juntamente com a tua família, com os teus irmãos e irmãs, ok? Então agora que você já está com o elemento, vamos consagrar o pão e o vinho, ok? Diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos nesse momento consagrando, Pai, a nossa mesa. Uma mesa que lembra o sacrifício de Cristo, que lembra o sacrifício do Senhor, que lembra, Pai, a aliança que Ele fez com os seus filhos e filhas, derramando sangue inocente, entregando seu corpo, para que nós pudéssemos testemunhar que essa aliança está viva no nosso coração e na nossa mente. Que Tu abençoe, Pai, o elemento da uva, o vinho, que lembra o sangue de Jesus Cristo, sangue puro, sangue carmesim, sangue que lava de todo pecado aquele que crê. Da mesma maneira, Pai, nós abençoamos o pão, o elemento, Pai, feito do trigo, que partido como o corpo de Cristo, foi entregue por causa dos nossos pecados. Que o pão, Pai, que vamos compartilhar, possa nos alimentar com vida e com eternidade. Senhor Deus e Pai, abençoa teus filhos e filhas que estão em casa, aqui em Boa Vista, em qualquer parte do Brasil, do mundo, que possam, Pai, celebrar a comunhão conosco, Pai. O que nos une não é estar perto, o que nos une é o Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo seja o link, seja o nosso elo, seja, Pai, aquele que nos uniu num único propósito, viver a fé em Jesus. Que o pão e o vinho que vamos comer e participar possa nos lembrar da nossa aliança, Pai, aliança de entrega de vida, aliança de renovação, aliança de comportamento e mudança, Pai. Abençoa teus filhos e filhas, que como sacerdotes do lar, como sacerdotisas do lar, como homens e mulheres convertidos, possam nesse momento participar da ceia e do sangue do Senhor. Que nós possamos nesse momento celebrar com Deus. Eu vou convidar os presentes a chegar até perto da mesa, tira um pedaço do pão, pega o cálice e celebra conosco a ceia do Senhor. Pode vir, irmãos e irmãs, pode chegar junto, pegar. Nesse tempo de pandemia, a recomendação é que a gente não entregue, que cada pessoa venha se servir. Você que está em casa, tudo bem, você pode partilhar. Mas nós que estamos aqui na sala de vídeo, nós temos que seguir as recomendações de passar o gel, né, tudo direitinho. Então, que os irmãos e irmãs possam vir. Este é o corpo e o sangue de Cristo que é dado por nós. Não tem problema passar em frente à câmera, pode passar, tá bom? Esse é o corpo e o sangue de Cristo que é dado por nós. Em memória, em lembrança, em responsabilidade com o reino de Deus. Nós vivemos isso. Nós acreditamos nesse símbolo vivo. Nós acreditamos na presença do Senhor, que nos lava, que nos purifica de todos os pecados. Agora que estamos servidos, vamos comer e beber em nome de Cristo. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor e graça. Abençoa os elementos do pão e do vinho que temos. Abençoa, Pai, a aliança que temos contigo e põe tua mão sobre as nossas vidas. Assim nós oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos. Muito obrigado, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos fortaleça. A gente vai ter um período de oração, as pessoas que fizeram pedidos, né? Então, vou convidar a pastora Márcia a voltar aqui do meu lado. Nós temos aqui alguns períodos de oração para a gente poder fazer nesse momento da nossa transmissão e depois a gente faz o encerramento cantando um cântico como sempre. A gente vai orar pelo André e pelo seu vizinho, Odinei. André tem pedido oração
por esse vizinho. Deus sabe o porquê e como atender. E eu vou orar então pela André e pela Dona Maria, avó da Thaís. Ela está pedindo oração pela Márcia, né, que é nora dela, pela Giovana e pelo Antônio, né, que estão com Covid, estão passando esse momento aí de contaminação. E depois a irmã Márcia ora pela irmã Olivane e pela Cleide Lima, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero orar agora, Pai, pelo Odinei, que é vizinho da Andréia. Que a tua mão esteja sobre ele, Pai, que ele tenha os alimentos necessários, que ele tenha os recursos para pagar o aluguel, que ele possa ser chamado, Pai, para o emprego que ele precisa, que ele possa, Pai, ter a solução, a expectativa, a esperança do Senhor agindo com milagre na vida dessa família, Pai. Que eles possam ter o sustento para o seu filho, Pai. Que eles possam, Pai, ter a segurança de saber que não foram abandonados por Ti e Tu tem uma mão de poder para tocar e abrir porta e abençoar esse Teu filho, Pai, o Odinei, a sua esposa, seu filho. Põe Tua mão sobre a vida dele, põe Tua graça e misericórdia, Pai. Eu quero orar pela Dona Maria, Pai, que Tu possas tocar na Márcia, Senhor Deus, a sua nora, que Tu possas abençoar a Giovana, que Tu possas abençoar o Antônio, Pai. Eles estão, Pai, contaminados pelo Covid, mas, Pai, isso não é um problema para Ti, Pai. Talvez nós tenhamos o medo, o desespero, mas Tu tem a cura, Tu tem, Pai, a solução, Tu tem a maneira, Pai, de tratar e se abençoar. Então, sobre essas três vidas, Pai, Márcia, Giovana e Antônia, a Tua mão de bênção, de poder, de graça e misericórdia, venha sobre eles em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós, como igreja, Pai, queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, pela vida da Olivane, ó Deus. Sim, Deus. Por mais uma primavera, Deus, na vida da Tua filha, que o Senhor concede, ó Deus. Ó Senhor, que essa data, Pai, possa se perpetuar, Senhor, com a Tua presença, com alegria, Deus, com paz, com saúde, ó Pai, com vitória, Deus, em meio às situações, Aleluia, ó Pai, em meio Deus. aos desafios, Pai. Sim, Senhor. Que a Tua mão de graça e de poder, Pai, possa, Deus, continuar na vida da Tua filha, Pai, que a Tua presença não falte, ó Deus, e que ela seja, Senhor, continue sendo um referencial de salvação, um referencial de bênção, ó Deus. Ó Senhor, que as Tuas boas obras, Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor, que as Tuas maravilhas, Senhor, possam alcançar, Senhor, que os melhores presentes, Senhor, possam vir da Tua mão, Senhor, na vida da Tua filha, Amém, Pai. Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Aleluia, Deus. Ó Deus, da Olivânia, Pai. Te rendemos graças, ó Deus. É o que oramos, ó Deus, e Te engrandecemos, ó Pai. Também pedimos, Senhor, pela vida, Pai, da Cleide, irmã da Rose, ó Deus, que pede oração, Senhor, pela amiga também, Eliane, Pai. Deus, nós não sabemos se é dificuldade, se é problema de saúde, mas o Senhor é um Deus que está perto, Senhor, daquele que clama, daquele que pede. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado, um coração, Senhor, que se humilha diante de Ti, ó Pai. Nós oramos e entregamos, Senhor, a vida dessas pessoas, Amém, Pai. E Te pedimos, Pai, que o Senhor possa fazer, Senhor, além daquilo que pedimos e pensamos, Pai, segundo o Teu agir, segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Teu milagre, Senhor, que a Tua resposta, Senhor, a resposta certa, Senhor, possa vir, Deus, da Tua boca para a vida das Tuas filhas, Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos pela vida da Emília, Pai, seus filhos, netos, nora. Sim, Deus. Pai, vem ser com a Tua filha, Pai, vem restaurar e abençoar sobre qualquer situação. Abençoa também, Pai, quando a Tua filha pede pelos profissionais da saúde. Pai, não somente aqueles que trabalham, Pai, na cura do corpo, mas aqueles que fazem parte de uma equipe hospitalar, Pai, que fazem parte de toda essa área, Pai, de motorista, de socorrista, Pai, de pessoas que fazem a limpeza, de pessoas que cozinham, de pessoas que fazem a segurança, que precisam estar, Pai, diretamente ligados à saúde, Pai.
que tu possas pôr tua mão, Pai, porque nós sabemos que não somente o médico, o enfermeiro se contamina, mas todos aqueles que vivem nesse ambiente do hospital, Pai, que tu possas pôr tua mão, Pai, da atendente, Pai, de todos aqueles que estão ali para atender, Senhor Deus, que tu possas proteger, abençoar, Pai, e sobre esse tempo, Pai, de pandemia na vida do povo, que tu possas dar uma solução, Pai. Põe a tua mão de cura sobre cada vida, abençoa, Pai. Nós abençoamos também teus filhos da igreja, Pai, homens e mulheres da casa de Deus, que tu venhas, Pai, dar o sustento, que tu venhas pôr a tua mão de graça e misericórdia, que tu venhas, Pai, responder as perguntas que tem no coração e na mente, que tu possa curar toda a enfermidade, Pai, que tu possas manifestar teu poder, que tu possas abençoar a grávida, que tu possas abençoar, Pai, o idoso, a idosa, que tu possa abençoar o casal, o filho, a filha, que tu possas, Pai, abrir as janelas dos céus, derramando toda sorte de bênção. Que haja uma semana, Pai, de graça, de misericórdia, de prosperidade. Abençoa aqueles que vão viajar, abençoa aqueles, Pai, que vão trabalhar, abençoa aqueles que vão começar a trabalhar de novo. Abre portas e faz um milagre, protege o teu povo. Assim nós oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, membro da igreja, a estar sempre orando pela vida da igreja. Não esqueça do nosso compromisso, em relação ao seu dízimo, a sua oferta, deposita na conta da igreja. Então, marca lá no grupo que a gente vem, abre a igreja para você poder deixar a tua oferta, o teu dízimo, porque esse é um tempo que nós precisamos manter o nosso comprometimento com o reino de Deus, em nome de Jesus. Ok? Deus possa abençoar, não esqueça, tá bom? Desse alvo. A gente vai encerrar essa nossa transmissão cantando o cântico. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo, amém? Ele move os céus, tá? E Deus não se move no céu, não. Deus, ele move os céus com sua destra fiel, ok? Então canta com a gente, com esse cântico nós vamos encerrar a transmissão dessa noite do nosso culto, em nome de Jesus. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele move os céus com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero, eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele move o céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele move os céus com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei.
curvam e cai, eles se curvam e cai, eles se curvam e cai. Eu adoro ficando em pés. 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 Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Aleluia. Senhor Deus e Pai, abençoa teus filhos e filhas, que seja uma semana de graça e milagres, que o teu Espírito Santo opere poderosamente. Assim, nós encerramos esse tempo de culto, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Cristo, até a próxima transmissão. Amém.